Bom dia, boa tarde, boa noite, diretamente dos estúdios da Pod Factory em São Paulo, capital, com distribuição para as principais plataformas de streaming. Está entrando no ar o Pode Cobrar, o nosso espaço para receber os amigos, lembrar as boas histórias e passar de forma descontraída sobre as várias formas de relacionamento com o cliente e com o consumidor. Hoje, conosco aqui, está a pessoa com um sobrenome quase que impronunciável, então só dá para começar a gente falar... Como fala o seu nome? Olha, eu acho que começar um podcast fazendo bullying é algo que não é politicamente correto, mas eu vou falar bem devagarzinho. Por favor. Mordecai. Sim. Marcos Gertzenstein. Cara, eu nunca consegui falar o terceiro. Gertzenstein. Gertzenstein. Quase isso, quase. Tem o seu charme, apesar de eu soletrar ele 43 vezes por semana. Ainda bem que não para empresas de cobrança, porque eu continuo adimplente. Tá vendo? Tá, isso é que é importante. Ainda não me tornei um prospect seu, Russo. Não, quase. Mas eu vou ligar para fazer teste com você. Vou soltar uma URA para te ligar. Mordecai, conta um pouquinho pra gente. Tua jornada, por onde você passou, como é que você tá hoje, teu momento? Russo, eu começo a minha jornada ainda muito jovem, sem mentoria, com comércio exterior, empreendi, tive 5 anos uma empresa. Depois eu migro para o comércio varejista, trabalhei na Americanas e na C&A. Já fui comprador de jinglers. Ó. Na sequência, eu chego nesse lugar extraordinário, que é São Paulo. É uma cidade, um estado pelo qual eu tenho profunda gratidão. Eu nasci em Israel. Sim. Passei minha infância, o início da minha vida adulta no Rio de Janeiro. Mas São Paulo foi mega importante como geradora de oportunidades, propulsora de carreira. E ali, logo no meu início, eu entro em telecom, onde eu fico quase 20 anos, se a gente colocar nesse guarda-chuva Pay TV. Uhum. Minha primeira empresa, onde eu fiquei 12 anos, que foi uma grande escola, pela qual eu tenho uma enorme gratidão, é a Telefônica. Sim. Eu comecei lá como analista pleno, ganhando R$2.000. Nossa. Até que praticamente participei de todas as cadeiras da cadeia de valor, vendas, atendimento, retenção, saque, marketing, pós-venda, pré-venda. Foi uma escola. Isso tudo dentro da Telefônica ainda? Tudo dentro da Telefônica. 12 anos depois, eu já era diretor de relacionamento com cliente, tanto pessoa física como jurídica. Eu migro para a Oi. Uhum. Onde eu passo 2 anos como diretor de churn voluntário, retenção. Sim. E como diretor de vendas, mas com foco muito em rentabilização de clientes. Uhum. Então, churn e rentabilização. Sou convidado para diretor de Customer Experience na Sky. Sim. Sendo que lá eu tenho uma oportunidade que foi muito enriquecedora de liderar depois o processo de transformação digital da empresa, de desenvolver novos canais, com foco também em CX. Um aninho como CEO da TIM, cuidando de Customer, que foi onde nós nos conhecemos, uma série de operações, um guarda-chuva muito amplo. E 2 anos como CEO da Quali, que também foi uma experiência muito rica, onde eu pude ter a experiência de trabalhar em outra indústria, depois de quase 20 anos em telecom. Sim. Era algo pelo qual eu ansiava e foi muito bárbaro também conhecer um pouquinho dessa indústria. Então, resumidamente... E hoje? Hoje, como tive um prazer incrível há coisa de 10 dias de assumir uma posição de conselheiro na Alma Viva do Brasil, convite do presidente Francesco, algo que me trouxe muita alegria. Parabéns, merecido. Obrigado, querido. Estou começando essa nova jornada aí nessa posição de conselheiro. Então, isso que você acabou de trazer para a gente, todas essas experiências, né, em operações diferenciadas, mas sempre com, né, o foco em contato com o cliente das empresas, com o consumidor, me trouxeram, né, um primeiro tópico de bate-papo para a gente discutir.
São características diferentes, e aí a gente fala um pouquinho mais para frente da tua experiência, né, em cobrança, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, mas são públicos diferentes, empresas diferentes e serviços diferentes. O que é comum a cada um deles? O universo operacional ele é complexo por si só, pela sua natureza. Você tem que ser um apaixonado pelo universo de operações, e eu sou muito, muito apaixonado por ele. Ele traz em si um quê de multiplicidade sistêmica, de metas arrojadas sempre tentando propor um resultado amanhã ainda mais agressivo do que hoje. Essa é uma certeza que você pode ter. Eu acho, e essa experiência que eu trago no universo operacional, são raras as vezes que você tem o orçamento e o headcount compatível, proporcional ao desafio que é imposto a você, enfim. Isso seria mais ou menos o que eu vejo um quê de intersecção Sim. das experiências que eu tive. Agora, com um plano estratégico muito bem estruturado, com uma visão holística operacional, sabendo eleger os KPIs corretos, sabendo o que fazer, como fazer, quando fazer, designando a pessoa certa para fazer, dá para colher todas as sementes. Não são muitas sementes, você colhe tudo o que você planta. E sair de uma empresa para outra, ou assumir, né, um objeto de prestação de serviço para outro, o que é mais desafiador em termos de construção de equipe, em termos de arrumação de casa? Essa é a palavra. Assumir uma equipe nova em uma outra empresa com um business completamente diferente, como você fez na transição aí, né, de telecom para saúde, por exemplo, ou realmente você ter uma experiência com cobrança pela primeira vez, e eu lembro que a gente conversou, e quando você realmente, né, realizou, falou assim, cara, isso é um bicho cabeludo e completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha experienciado. Então a pergunta é, trocar de empresa ou realmente assumir uma operação que você não tinha contato anterior, né? O que é mais desafiador para o Mother High? Essa sua pergunta é extremamente interessante. Eu nunca tive a sorte de ser convidado para uma outra organização ou dentro de uma empresa a assumir uma nova área que estivesse em uma zona de conforto. Ainda não tive essa sorte, Russo. Eu imagino. Sempre por elementos específicos, endógenos ou exógenos, as operações se encontravam em momentos fragilizados. Sim. Mas por incrível que pareça, a natureza dos projetos, o mix de projetos do plano estratégico Mother High, eles são basicamente os mesmos, mesmo que haja um vale de 12 anos, 10 anos entre uma operação em uma empresa e outra. Então, você encontra oportunidade na dispersão das pessoas que trabalham, que estão na linha de frente. Sim. Dispersão de performance. Sim. Você encontra uma relação tensionada entre a operação, seja ela própria e terceira, e os seus clientes internos da organização, na zona cinzenta, dentro daquilo que é responsabilidade da operação, de gaps operacionais versus o que é problema da cadeia de valor. Sim. Então, você ter também uma frente onde você consegue entender as causas raízes para poder encontrar oportunidades é algo extremamente saudável. E isso eu fiz em 2008, eu fiz em 2022. Sim. Gestão de dispersão, idem. Você ter uma área fortíssima de planejamento, que gerencie bem o orçamento, que dimensione da maneira adequada as operações. Então, você chega em 2008, 2010 e encontra oportunidades nesse quesito, você chega em 2022, 2023, operações com 50% de abandono.
Russo, você é um homem do universo de operações. 50%. Qual é o NPS de uma operação com 50% de abandono? Qual é o KPI que é gerido pelos líderes dessa operação, se sequer eles conseguem ser eficazes no dimensionamento operacional? Então, não houve, por incrível que pareça, uma grande diferença nesse portfólio de projetos. O macro cenário, independente da indústria, no universo operacional, era muito similar. E a cobrança, eu separo um pouco do portfólio de canais que você cita. Você cita vendas, você cita saque, você cita retenção. A cobrança de todas elas até hoje, na minha humilde visão, é a de maior complexidade. Complexidade pela natureza estatística que deveria reger a estratégia operacional, seja para definir se o contato será humano, se o contato será robotizado, se ele será outbound, se ele será inbound, se ele for inbound, qual o modelo de segmentação, quais ferramentas de marketing direto usar e para quem. Não é algo trivial. Não é algo trivial. Eu acredito que os excepcionais profissionais de cobrança que têm um background de entrega de resultados, como Vossa Excelência, obrigado, sem adulações, eu falo através de fatos e dados que eu vivi na empresa em que trabalhamos juntos, são moscas brancas. Espero que você seja reconhecido à altura do background que você tem. Não, mas a gente está próximo de você aceitar esse convite. Eu sei que você é um cara, né, super low profile, gosta de voar abaixo do radar, né? Quando a gente fala de câmeras, assim, só de você estar aqui hoje, cara, eu já me sinto super lisonjeado, sabe? Então, assim, o teu reconhecimento, as tuas palavras, eu sei que são sempre sinceras, Monderhey. Para você que não me conhece, a primeira vez que eu tô olhando para a cama, eu não tenho uma natureza aduladora, não faz parte do meu perfil. Só para fazer esse disclaimer aqui. Isso é verdade, cara. Aliás, várias dicas, né? Várias dicas. Você que trabalhou com o Monderhey, ou você que vai trabalhar com o Monderhey, cuidado com os superpoderes. O Monderhey é meio bruxo, né? E eu tinha comentado com ele ao telefone, estava trocando mensagem, que eu ia trazer esse tema aqui. O Monderhey tem uma mania insuportável de ficar te olhando, né? E monitorando os teus pensamentos, né? Ele tem um body lecture que é invejável realmente, né? E aí tem dois casos que eu não posso deixar de contar. Nessa empresa em que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, pouco antes da sua chegada, o seu nome já tinha sido ventilado, né? Então fica aquele burburinho, tá chegando aí, o cara tá vindo, né? O Monderhey, ele é assim, assado, e liga para a empresa anterior e pergunta como é que é trabalhar com o Monderhey, etc e tal. E aí, né, eu acho que foi você que pediu na época, né, ao meu diretor, você pediu à época, vamos estruturar uma apresentação, né, da área como um todo, né, quem são os profissionais, quem é que tá trabalhando aqui. E, cara, aquilo foi um pandemônio, todo mundo tentando montar suas apresentações pessoais para o momento em que nós teríamos, né, aí para se apresentar para o Monderhey. E eu tenho essa mania, né, de RP, eu fico stalkeando as pessoas, procurando, aí vi, não, o Monderhey é flamenguista. Eu falei, puta, sou flamenguista também, já vou fazer ali, né, um approach diferenciado, botando na minha bio o símbolo do Flamengo. E achando que ia arrasar, né, apresentando para você, no momento em que eu mostrei ali, né, Russo, sou flamenguista, aí ele vira para mim, você fez dever de casa, né? Mas por quê? Tava tentando disfarçar. E o outro episódio, cara, isso nunca saiu da minha cabeça, Monderhey. Nessa empresa, né, o Monderhey tinha a sala dele e tinha uma televisão, né, de teleconferência, antes de Teams, antes de Zoom, tinha uma televisão, né, uma máquina para teleconferência. E nunca funcionava, a gente nunca abria o vídeo, né, o Monderhey ficava do escritório dele em São Paulo, várias vezes a gente fazia essas reuniões dentro da tua sala a portas fechadas. Então estava eu,
o meu chefe e um outro colega de trabalho fazendo essa conferência com o Mordecai, falando, né, de temas de KPIs, de PDD, de churn. E como um excelente líder, o Mordecai sabe fazer as perguntas certas. E as perguntas certas são aquelas mais difíceis de se responder. Então ele fez uma pergunta na hora, de forma aberta, e eu inspirei. Eu fiz assim, ó. Ele parou a reunião e falou, quem foi que respirou assim? Aí aqueles 3 segundos, né, os 3 se entreolhando, eu falei, não, fui eu, Mordecai. Ele, não faça isso. Não faça isso. Isso é um sinal de insegurança. Então você, quando estiver em reunião, você não faça esse tipo de respiração. E eu assim, puta que o pariu, caralho, a gente não pode nem mais respirar hoje em dia na sala. Então o Mordecai tem essa característica, né? Você se considera realmente com um poder especial em relação a body lecture? Você consegue rapidamente mapear as pessoas? Talvez haja alguma facilidade nesse sentido, mas eu acho que isso é muito mais fruto da experiência. Eu não sou mais tão menino, né? Eu já tenho 53, Rosso, então eu já carrego aí 33 anos de liderança. Sim. E tem algo da qual eu me orgulho muito, sabe? Eu acho que eu sempre tive uma preocupação muito genuína com as pessoas e com as minhas equipes. Zero dificuldade em reconhecer as pessoas talentosas, seja o trabalho de um ano, seja uma apresentação bem feita, seja uma chamada feliz, benchmarking, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A nossa vida corporativa ela é intensa de uma tal forma, comparada à época dos nossos pais, dos nossos avós, e você fazer com que aquele indivíduo que vai ficar mais tempo acordado dentro da sua organização, na sua área, trabalhando com você, do que com as pessoas que ama, com os filhos, com a esposa, ele se deslocar para o trabalho. A preocupação de gerar esse engajamento, de fazer com que as pessoas se sintam felizes, sempre foi algo que teve muito, muito, muito presente no meu DNA, mas não porque é politicamente correto fazer, não porque está na moda, isso muito antes do Great Place at Work existir. Tive líderes maravilhosos. Aprendi demais com eles. Líderes seus ou liderados? Líderes liderados. Eu tô falando... Eu tive equipes extraordinárias. Extraordinárias. Um sentimento de gratidão a essas pessoas imenso. Mas eu tive líderes que me ensinaram muito. E tem uma coisa que é curiosa, Russo. Eu venho de uma origem, não é uma origem abastada. Eu, graças a Deus, tive um avô que me deu uma ótima educação, me deu uma boa casa, me deu um bom estudo, mas não foi uma adolescência, um início de vida adulto plena, foi com privações. Então eu não pude fazer a melhor faculdade, mesmo tendo tido a grande sorte de ter um avô que financiou a minha faculdade. Eu não tive um mentor na minha família. Então eu tive que aprender muito on the job. E aí, se eu pudesse dar uma humilde dica para você que está nos assistindo aqui, eu sempre exercitei demais a minha capacidade de observação. Com liderados, com pares e com líderes também, porque são pessoas que, em tese, se estão ali, são pessoas bem-sucedidas. Sem dúvida. Têm maturidade de competência técnica, têm maturidade... Na maior parte das vezes. Sim. Mas eu vou chegar nesse ponto. Eu aprendi tanto o que fazer, como eu aprendi muito também o que não fazer. Como? Através da minha capacidade de observação. Eu aprendi na escola, eu aprendi na faculdade, eu aprendi no MBA. Foi valioso, mas o on the job, e dentro desse on the job, com a minha capacidade de observação, talvez essa tenha sido a minha maior fonte de aprendizado. Então, logo no meu início, por exemplo, da Telefônica, eu tive uma diretora chamada Regina Lúcia, foi minha primeira referência diretiva. Ela era people skills total, como ela inspirava, como ela engajava, como as pessoas trabalhavam 12, 14 horas felizes, como as metas intangíveis, em vez de serem repudiadas, elas eram abraçadas
pela empresa, pelo salário, pela oportunidade de carreira, mas pela Regina. Sim. Então, ao observar isso, eu falei, eu preciso ser assim. Eu quero ser assim. Ser assim, ela é feliz, ela é realizada. E quando eu comecei a replicar aquilo, eu passei a ter também uma jornada ainda mais feliz do que a que eu já tinha. Então, isso de trabalhar a capacidade de observação, seja no quesito People Skills, seja, por exemplo, eu ficava impressionado, eu vindo do varejo, não havia o contexto de apresentação, de apresentar projeto, não era tão necessário você ter uma competência técnica de PMO. E eu, de repente, assistia 2 ou 3 apresentações absurdas de bem feitas, e eu não tinha vergonha, atenção, eu não tinha vergonha, mesmo ainda não sendo um executivo, e quando eu era um executivo, de procurar essa pessoa que ou era meu par, ou era um superintendente, ou era um diretor, e pedir para ele me enviar, se ele se incomodava, para que eu aprendesse o como fazer. Aí as pessoas estão pensando assim, né, aqui no nosso podcast, mas espera aí, como assim? O que se aprende? Ora, você aprende a contar uma história com início, meio e fim. Essa história sempre começa com um diagnóstico. Esse diagnóstico apresenta um problema, uma oportunidade. Ela vem acompanhada da sugestão de recomendação de planos de ação. Ela vem acompanhada de uma análise quantitativa que, à luz das oportunidades ou dos problemas, se transforma numa meta. Sim. Que pode estar em linha com a organização, ou se você quer crescer, se você quer galgar posições, se você quer ter um salário maior, se você quer proporcionar para sua família uma condição socioeconômico-cultural ainda melhor, você, ao entregar uma meta ainda maior do que a empresa requer, você tem a oportunidade de ser reconhecido. Sim. Então, essas coisas eu fui aprendendo muito on the job. Competência técnica, competência comportamental e a base conceitual, que essa você adquire na escola e também adquire no ambiente de trabalho. Sim. E para não esquecer a origem da pergunta, essa característica da leitura, eu acho que ela é mais instintiva. Sim. E se você se lembrar, a minha abordagem com você foi repleta de educação. Sempre. Repleta de elegância. Sempre. Eu acho que mamãe teria orgulho. Eu acho que eu me tornei uma pessoa relativamente educada. Porque se eu tenho uma mínima oportunidade de desenvolver, de retribuir. É isso. De retribuir o que quer que seja a uma pessoa da minha equipe para que ele possa amanhã ser melhor do que hoje, eu vou fazer. Sem dúvida. É a minha natureza. Sem dúvida. Eu acho que é a minha natureza. Não, eu acho que é a sua natureza, com certeza. Agora, esse carinho que você tem, e conversando com outros liderados seus, né, é uma característica realmente sua. Você tem uma preocupação de clima, você tem uma preocupação de desenvolver individualmente cada um. Você não é um cara hierarquizado, né? Sempre que eu precisei de apoio em momentos bons, em momentos difíceis, você estava lá com a tua porta aberta para me receber, para trocar, para, né, dar um conselho. Mas isso não é aplicável a todo mundo, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que está disposto a isso. Então, dentro da tua equipe, né, o que você procura em termos de característica de um profissional? Quem trabalha bem com o Monday High? Quais são os princípios em termos de valores, em termos comportamentais, né, que você entende que um liderado teu, alguém da tua equipe, precisa ter obrigatoriamente? Eu tenho uma preocupação aqui de não te dar respostas sempre politicamente corretas. Sim. Então, quando a gente fala de commitment, de ética, para mim, isso é o higiênico. Então, eu vou já... Se não tiver, não desce pro play. É isso. Eu já vou... E graças a Deus eu não tive muitas experiências negativas com membros da minha equipe. Óbvio, um ou outro pontual, mas talvez por gaps comportamentais. Sim. Eu diria que tive mais problemas do ponto de vista ético com lideranças do que com liderados. Sim.
Existe um conjunto hoje de competências que todo e qualquer profissional precisa ter. Comportamental, a pessoa tem que ter habilidade de relacionamento interpessoal. Ela tem que ter uma comunicação clara. Técnico, a pessoa precisa ser estruturada, precisa ser cartesiana, ela precisa ser um bom PMO, ela precisa ter habilidade analítica, ela tem que ter uma base conceitual, que é o terceiro pilar, madura em relação àquela atividade. Agora, não existe uma máquina que as impressoras 3D ainda não... Eu ainda não mando um job description para a área de recursos humanos e ela coloca numa impressora 3D e a impressora 3D traz o perfil que você deseja. E aí vem muito o nosso commitment em desenvolver as pessoas. Sim. Tem pessoas que você tem a sorte de encontrar que já estão relativamente maduras. E qual é a agenda? Você ser o sponsor da carreira daquele indivíduo que tem commitment contigo, que te entrega os resultados ou mais resultados do que você espera. É um indivíduo de alta performance. O que você tem que fazer com esse indivíduo? Você tem que ter a humildade de virar parte dos holofotes para ele, para que ele possa crescer. Você tem que dar oportunidade para que ele brilhe nas iniciativas concebidas por ele com os seus próprios líderes. Sim. Você tem que, nos exercícios de 9box, colocar ele na posição correta. Nos gaps que todo mundo tem, você tem que genuinamente fazer um plano de ação de 4 mãos. Eu levo no mínimo, 1 hora para cada membro da minha equipe. Toda vez que eu estou na iminência de dar um feedback, eu preparo por escrito o feedback. Faço o exercício também em outra hora mínima e faço o FUP. Porque eu quero que a pessoa brilhe. Em outros momentos, você recebe pessoas que, por exemplo, não tem tanta base conceitual porque vem de uma área que não é aquela que é o seu core, mas ele apresenta maturidade e competência técnica e comportamental. Então investe. Coloca ele com um mentor dentro da sua área, seja o mentor dele. E muitas vezes eu já tive a oportunidade de encontrar pessoas absolutamente do bem. Pessoas corretas, pessoas que estão afim, pessoas que são de excepcional comportamental, mas que por circunstâncias não têm aquela maturidade técnica requerida para a posição. Eu tento a todo custo desenvolver o indivíduo. Sim. Eu tento a todo custo achar um plano e construir a 4 mãos um plano de ação que faça com que ele atinja aquele patamar, que faça com que ele consiga ter uma carreira feliz dentro daquela business unit. Para mim, o mais difícil, Russo, é quando a pessoa tem um gap comportamental. Nesses 30 anos, eu descobri que a maior dificuldade que eu e você podemos ter como líderes é quando alguém apresenta gaps comportamentais mais sensíveis, porque tem a ver com a natureza da pessoa. Ela já traz uma série de celeumas que muitas vezes você e eu não temos nem preparo técnico para ajudar. Não é que eu não tente, mas imperfeito do jeito que sou, eu falhei muito mais em tentar recuperar alguém comportamentalmente do que tecnicamente ou conceitual. Sim. Não, eu acredito. E todo esse carinho, né, novamente, todo esse trabalho que você tem no desenvolvimento das suas equipes, isso traz uma alavancagem de performance, né, de resultados. E pensando nesse nosso meio, nesse nosso objeto principal, que é o cliente, isso acaba, né, se refletindo nessa relação consumidor-empresa. E hoje em dia a gente tem uma sopa de letrinhas, né? CX, UX, UI. Assim, no fundo, para a gente tangibilizar isso, assim, o que o cliente quer? Quem é o cliente? Quem é o consumidor?
E como essa sopa de letrinhas acaba interferindo, né, na relação entre empresa e consumidor? Boa pergunta. Eu vou me permitir denominar o que você chama de consumidor em 2 diferentes perfis. Uhum. Prospect. Sim. E cliente. Ok. Base e prospect. O prospect, ele é uma pessoa que vai ser seduzida, você vai se utilizar das estratégias de comunicação, whatever, desenvolvimento de bom produto para tentar seduzir ele para ele se tornar o seu cliente. Sim. Esse aqui eu não vou explorar tanto porque eu acho que não é tanto o cerne da sua pergunta. Eu vou mais para o segundo capítulo, que é uma vez que ele se predispõe a adquirir o seu produto, o seu serviço. Uhum. Ouço. O cliente, ele é um homem de baixa exigência. No fundo, ele é um homem de baixa exigência. Um ser, né? Uhum. De baixa exigência. Ele só deseja, ao adquirir o produto ou serviço, que ele tenha os atributos que foram designados na estratégia de comunicação. Que o valor que ele concorda em pagar, uma vez experimentando os atributos daquele produto ou serviço, sejam compatíveis com o valor percebido. Não vamos entrar aqui, não é um podcast de marketing. Por favor. Mas com o valor percebido. Que o produto, veja só o que o que o cliente deseja. Ele deseja que o produto funcione. Sim. Olha que inusitado, né? Pra que funcionar? Mas você imagina que absurdo. Ele quer que o produto funcione, assim? Que tenha os atributos e que funcione. Se é um serviço de pagamento mensal, que ele seja faturado da maneira correta, Russo. É absurdo. Parece absurdo mesmo, né? Se não é um serviço que ele já passa a consumir on time, que seja entregue no prazo que foi concessado com ele. Russo! Você que está nos assistindo aqui, não é tão difícil assim. Então, eu não transformo o cliente sob nenhuma circunstância num ser místico. Eu vejo ele com necessidades básicas e higiênicas. E eu li um livro extraordinário que eu uso há muitos anos como referência, também apresentado por um líder muito talentoso, que é The Best Service is No Service. Uma vez que ele adquire um produto, ele quer que uma cadeia de valor madura entregue tudo aquilo que foi prometido. Sim. Mas as organizações falham. Sim. Falham. Senão eu não teria tido emprego nos últimos 25, 30 anos. O meu emprego é diferente do seu da cobrança. É bastante. O seu é se o cliente falha e não paga. Ele pode não pagar porque a empresa cometeu um ato falho. Mas você sabe que eu sempre falo, fazendo um parênteses aqui, que é o seguinte: se, né, a jornada do cliente fosse o aparelho digestivo, né, então você teria o televendas na boca, que você vai saboreando, né, o marketing ali na deglutição, né, você tem o faturamento mais abaixo no esôfago e você já sabe o que é a cobrança, né? Então, é isso. Adorei a analogia. Adorei. Mais ou menos isso. E aí, nessa perspectiva, veja, eu tive passagens por praticamente toda a cadeia de valor de uma empresa, mas aquela pela qual eu nutro talvez um maior carinho, eu amo todas, mas sempre tem um quê de especial pela área de CX, pela área de relacionamento. Sim. Eu vivi Sim. para ver a área de CX e operações ser reconhecida pelas REIs, pelas Korn Ferries da vida como uma área de natureza estratégica. Porque nós éramos considerados só músculos há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Mas isso é capítulo para uma outra pergunta. Vamos voltar aqui para o tema do CX. Então, nessa perspectiva, a área de CX ou a área de relacionamento, ela é a porta de entrada da cadeia de valor. Então, em tese, o objetivo da empresa é entregar aquilo que é prometido. Se, por algum ato falho, alguma fragilidade,
uma vez que ele precisa acionar a organização, eu acho que a porta de entrada, ou até a recepção antes da porta de entrada, tem que ser hoje uma robusta plataforma tecnológica, um conjunto de autosserviços absolutamente intuitivo, daí um ótimo trabalho do time de User Experience, para que o cliente por si só consiga resolver seu problema, que as áreas de relacionamento, de tecnologia estejam alinhadas em prover algo que o cliente que não quer acionar a cadeia de valor, mas que ele consiga se autosservir, porque ele deseja menos ainda ter que falar com o elemento humano. Mas uma vez que por uma complexidade sistêmica, por uma fila, acho que você nunca enfrentou isso, um backlog muito grande das áreas de TI, aquele autosserviço ele não exista, que ao ter que acessar um elemento humano, óbvio, uma pessoa bem contratada, bem preparada, uma operação de baixa dispersão, que a gente consiga proporcionar a ele um First Call Resolution. O tão sonhado First Call Resolution. E como tempero adicional higiênico, um First Call Resolution com encantamento. Que você tenha depois uma nota de um CSAT, de Customer Satisfaction, que esteja ali no top to box, 9, 10. Com certeza. Para que você possa apaziguar a necessidade que o cliente teve de acionar a cadeia de valor. E o que está faltando para a gente atingir isso nas empresas, nos segmentos de forma geral? A gente está despriorizando o cliente ou a gente está tratando o cliente de forma muito massiva ao invés de tentar cada vez mais individualizar as estratégias? Eu primeiro te coloco que não existe má fé das organizações quando há falha. Sim. Eu nunca fui convidado nesses anos todos por um board, já participei de alguns como membro, já fui prestar contas muitas vezes como não membro, de um presidente ou de um C-level que propositadamente, para otimizar EBITDA ou OPEX, tem uma agenda de degradação da experiência do cliente. Isso não existe. Sim. Ou, eu acho até que existe, mas amém, nunca vivenciei. Eu acho que aqui tem um pouco de um estigma. Eu já vivi algumas crises por momentos particulares em algumas indústrias. Como eu já te disse no início do nosso bate-papo, eu nunca fui convidado para assumir uma operação que tivesse na mais absoluta... O que é bom. Eu sofro muito no início. Sim. Sofro muito nos primeiros 4, 6 meses. Mas depois frutifica tão rápido. E os ganhos são reconhecidos. Sim. Porque as melhorias são exponenciais. Voltando aqui ao cerne da questão. Nessas crises, eu sempre tive a curiosidade para tentar discernir se o nível de pressão era compatível com a realidade. Então, quando existe uma crise de fato, uma vez eu trabalhei numa organização, Russo, em que essa empresa, eu não sei te dizer qual a causa raiz, eu só sei o fato, ela parou a usabilidade da banda larga no estado de São Paulo. Eu não sei se você tem uma noção. Imagina. Eu não sei se você consegue ter uma visão do que isso significa. Mas foi algo muito traumático. Nossa. E foi algo que levou dias. Isso é imperdoável, isso afeta todo... É um problema massivo. Sim. Eu acho que isso foge. Ninguém, em sã consciência, acontece isso. Pode ter sido um erro de projeto, pode ter sido um erro de redundância, pode ter sido um erro de natureza tecnológica. Acontece. Infelizmente aconteceu uma fatalidade, você tem que ter a humildade de se posicionar corretamente, pedir desculpas, de apresentar um projeto de que isso nunca vai ocorrer, ser penalizado, whatever. Mas alguns estigmas que algumas empresas possuem. Exemplo, eu trabalhei numa empresa de telecom que sofria uma determinada pressão e aí eu quis entender quantas vezes nós tínhamos resolvido First Call Resolution num espaço de tempo, ou quanto a gente tinha afetado aquele nicho especificamente de clientes. Cara, 99%
da base nunca tinha sido imputada por aquele problema no prazo em que esteve como nosso cliente. Só que aquele 1%, quando você olha o tamanho da base de 20, 25 milhões de clientes que a organização possui, no número absoluto, ela reverbera. Ela reverbera. Sim. E isso cria o estigma. Porque quando você vai nas agências reguladoras, quando você vai nas agências de proteção ao consumidor, eles não relativizam pela base. Eles olham os números absolutos e a quantidade absoluta de processos que são recebidos pela entidade. O que é compreensível, analisando-se o core daquelas organizações ou daquelas agências ou daquelas entidades. Sim. E aí, as empresas que têm as maiores bases, não importa qual é a indústria, elas são as mais afetadas. Sim. Mas, então, esse aspecto, ele é algo que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Resumindo, empresas sempre muito responsáveis, com uma genuína preocupação em proporcionar uma experiência ao cliente. Números absolutos que muitas vezes não conversavam com os percentuais de clientes afetados. Empresas com uma preocupação genuína em montar equipes, em montar um portfólio de projetos, em ter pessoas de alta performance que zelem pela experiência do cliente. E aí, se você me permitir uma outra perspectiva dessa questão, teve algo que aconteceu muito interessante de 2 anos para cá. As áreas de operação, elas sempre foram consideradas um pato menos bonito, veja que eu estou sendo muito cirúrgico nas palavras, do que algumas outras áreas das organizações. O que eu compreendo de certa forma, eu compreendia de certa forma, no início da minha carreira, porque quando você olhava a área de finanças, responsável por assegurar o P&L, sim, e quando você olhava a área de marketing, o perfil das pessoas que ali eram contratadas, pessoas com uma formação diferenciada, muitas vezes universidades particulares caríssimas no Brasil e no exterior, pessoas cuja a maturidade de competência técnica e base conceitual, elas eram mais raras ou não tão comuns de serem encontradas. Essas pessoas eram muito mais valorizadas pelas empresas. Sim. Porque algumas organizações, que são aquelas que apresentam fórmulas de cargos e salários, entendiam que aqueles indivíduos, por essa formação e pela aquela maturidade de competências técnicas, merecia uma remuneração diferenciada. Mas o mercado tendo ensinado às empresas, os clientes tendo ensinado às empresas que eles são os verdadeiros protagonistas. Sim. O quanto que a jornada perversa macula o P&L, o quanto o churn machuca o P&L, o quanto que vender é mais caro do que reter, o quanto um cliente satisfeito se torna prospect para um novo produto, o quanto um cliente satisfeito se torna prospect para um incremento de ARPU. Sim. O cliente, dentro desse conceito já um pouco massificado de customer-centric, ele adquirir esse protagonismo e isso requerendo que as empresas se tornassem mais maduras sobre a perspectiva da cadeia de valor, fez com que finalmente se juntasse a esse universo dos profissionais de marketing e dos profissionais de finanças, os indivíduos que zelam pelo CX nas organizações. Sim. A valorização financeira, atenção você que está começando sua carreira agora,
Trabalhe dentro do universo digital. Esse é outro que, por causa da evolução tecnológica, estão sendo super requeridos. As pessoas que trabalham com user experience, as pessoas que trabalham em projetos de uma maneira geral, me fugiu aqui. Nos squads. O turnover desses profissionais é absurdo. São carreiras lindas para você seguir agora, como a carreira de marketing, como a carreira de finanças. Mas a carreira de clientes está muito valorizada. Muito. Robustamente valorizada. Eu vivi para ver os meus colegas, as minhas equipes que tanto valor proporcionaram para as empresas em que trabalharam ser finalmente valorizados. Isso me dá muito, muito orgulho, viu? Isso é extremamente importante. Assim, em uma, né, eu tenho essa informação de experiência própria, né, em uma das tantas empresas pelas quais eu passei, dentro da mesma torre, né? Vou citar exemplo, dentro da VP de finanças, dentro da VP de atendimento, mas dentro dessa mesma torre, profissionais de operações e profissionais não operações, eles tinham realmente essa questão de salários diferenciados. Então não estou nem dizendo, o cara que é cobrador, né, o cara que é de atendimento, não importa, né, quem estava ali, né, com operação, ele realmente era um patinho menos bonito, né, e realmente o poder que esses profissionais geram, né, dentro da companhia para se relacionar com os clientes é algo que a gente entende hoje que precisa ser muito mais valorizado do que alguns anos atrás, quando a gente tinha essa briga constante, né, todos os dias. E aí, tem um ponto que eu sei que você gosta de trabalhar também, mas é uma pergunta que eu acho importante a gente discutir aqui, que é trazer consultorias externas, né, para dar um reforço para a tua equipe, ou então para fazer realmente uma reorganização na estratégia de trabalho de forma geral. E aí a gente sabe, né, dependendo da consultoria, tem abordagens e abordagens. Abordagens mais parceiras, abordagens mais expositivas, né, e você tem sempre aí um trabalho muito forte de CX, de desenvolver os times, desenvolver as operações para CX. Você acredita que trazer uma consultoria é sinal de que os profissionais que estão na sua equipe, eles não estão entregando a contento? Né? Consultoria é sinônimo de uma equipe fraca? Sob nenhuma circunstância. Curioso isso, porque muitas pessoas têm preconceito contra as consultorias. Sim. Principalmente as áreas de finanças por causa do custo. Mais ou menos, Mas o que é custo? Uhum. O que é caro? E o que é barato? Uhum. Eu não me lembro, salvo em momentos absurdos de crise, em que eu tive, no momento da crise, uma zona de conforto em termos de OPEX e headcount. Sim. Uma vez sanada a crise, ambos eram adequados. Mas ser adequado não significa que respondiam às oportunidades ainda vigentes. E ser adequado no sentido de estancar a crise existente, ora eliminada. Sim. Então a consultoria, da qual eu não tenho nenhum preconceito, no conceito da consultoria, já trabalhei com consultorias excepcionais, já trabalhei com consultorias não tão boas. É do jogo. Às vezes tem a consultoria tem um branding muito forte e você, na vida 50% é sorte, 50% é competência. Às vezes você pode não ter o melhor consultor designado. A consultoria, ela pode responder a um gap de capacidade produtiva que você tenha,
Então, às vezes, por exemplo, o seu headcount pode até ser adequado, mas do ponto de vista de PMOs, você não tem tantos PMOs, você tem muita gente para gerir operações, mas você não tem um bom conjunto ou a quantidade que você julga necessária de PMOs, sim, ou na maturidade técnica que é requerido para responder às oportunidades. Então, a consultoria te ajuda no aumento da capacidade produtiva. Um outro aspecto totalmente distinto desse que eu acabei de citar, Russo, tem relação com ela trazer um expertise que você não possui. E, Russo, eu acho que uma das características mais bonitas que qualquer indivíduo pode ter é a humildade de aprender com o outro. Lembra do início do podcast da capacidade de observação? Sim. Para cima, para o lado e para baixo? Muitas consultorias trazem um expertise que você não tem. Uhum. Eu aprendi coisas absurdas, sensacionais com consultorias que me ajudaram a transformar uma determinada operação, e uma vez adquirido esse know-how, eu me tornei um profissional mais maduro tecnicamente e eu pude levar essa expertise para outras empresas onde eu trabalhei. Eu pude, através dessas consultorias, entregar um resultado ainda maior do que as empresas ou os meus líderes tinham de expectativa em relação à minha área. Sim. Então, eu tenho uma agenda muito positiva, não a qualquer custo. Uhum. É óbvio que tudo inicia com um diagnóstico, Russo. Acho que as pessoas às vezes investem tão pouco em diagnóstico. Elas apresentam cenários absolutamente generalistas. E quando você tem um diagnóstico muito estruturado que dimensiona corretamente o tamanho do problema e da oportunidade, você elegendo a consultoria certa que consegue te entregar o resultado, o payback é absurdo. Até porque, como executivos responsáveis, como você e eu, a gente jamais contrataria uma consultoria que não desse um payback razoável, né? Um payback satisfatório. Então, eu não tenho preconceito nenhum e, de uma maneira geral, as consultorias me ajudaram em diversos momentos da minha carreira, ajudaram as minhas equipes, não tem nenhuma relação com a imaturidade do meu time. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que as pessoas aprenderam também com essas consultorias. Tem um fato curioso, se você me permite me alongar um minuto a mais nesse aspecto, que é o seguinte: uma das consultorias que eu, em algumas oportunidades, tive a oportunidade de contratar, é uma que trata de um benchmarking operacional global, uma forma distinta de se gerir operações. Uhum. E é uma ruptura. Sim. É uma ruptura. Geralmente, quando eu chego nas organizações, seja em 2008, seja em 2021, as primeiras perguntas que eu fazia para os meus executivos qual é a dispersão da minha operação? Qual era a resposta que eu ouvia, Russo, na maioria das vezes? Não sei. O que é dispersão? Ainda era o que era dispersão. Ainda era. Era conceitual, não era nem conhecimento do KPI. Conceitual. Uhum. Russo, o mix de projetos é o mesmo. Sim. Qual foi o First Call Resolution? Não medimos. Talvez se eu for convidado em algum momento no futuro para uma outra organização, talvez eu encontre o mesmo cenário. Sim. Whatever, vamos voltar para o cerne da questão aqui. Voltando. Então eu fui apresentado essa consultoria, aprendi um absurdo com ela, ela me acompanha em alguns momentos da minha trajetória, mas aí vem a sensibilidade do líder, Russo. Vem você ter people skills, ver você você genuinamente se importar com o desenvolvimento das pessoas, com o sentimento das pessoas. Não são todas as pessoas que são assim. Então, vai chegar uma nova metodologia. Uma metodologia que requer que essa pessoa adquire um skill analítico muito além do que ela já possui. Sim. Que ela seja apresentada a preceitos estatísticos. A primeira coisa que eu pleiteio é o funding para formar a equipe.
Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca demiti ninguém por falta de base conceitual na metodologia. Eu formo todo mundo. E quando eu formo todo mundo, quando as empresas onde eu trabalhei acreditam na minha crença e me permitem formar todo mundo, eu pego aqueles profissionais que são profissionais estandarizados e eles se tornam moscas brancas. E com 6 meses, 1 ano, muitas vezes eu perco os caras por algumas propostas quando eu não consigo cobrir, mas não por commitment para com a empresa ou para comigo. E essas pessoas, quando vão fazer entrevista, Russo, e as pessoas perguntam, quem está querendo abduzir os talentos que eu formo, elas não, quando elas perguntam, me conta um pouco da sua experiência, elas não falam, não, então, eu tenho lá, eu faço campanha, eu faço treinamento, eu faço oba-oba, eu distribuo... Não, elas começam a entrevista e falam, então, a minha empresa, a minha operação, ela tinha um coeficiente de variação de 3,4, que significava uma dispersão, blá, 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 e a diferença entre o Q1 e o Q4 era assim, então eu foquei nos 2 KPI. Cara, é outro nível de preparo. Sim. E se você me perguntar, cara, é assim, talvez seja isso de tudo na jornada que eu mais tenho orgulho. Sim. E pelo teu depoimento, você cria os filhos para o mundo, efetivamente, né? Sem apego, porque você sabe que existe, né? Essa consulta, ela existe, né? Quando você tem um membro da tua equipe que quer ser abordado por um colega de outra empresa, de outro lugar, então há uma consulta, uma gentileza profissional, né? Antes da abordagem em si. E não é raro, né? O líder que trava a oportunidade do subordinado. Não, no momento não tira ele daqui não, porque eu preciso dele ainda para entregar um projeto, enfim, não estou conseguindo fazer reposição de HC, e isso eu acredito que é a maior covardia que um líder, né, como nós, como tantos outros que a gente se relaciona, pode fazer com um colaborador, né? Você não pode ter realmente botar numa prisão profissional o teu colaborador, né, que você tem tido um trabalho de desenvolver, se você estiver fazendo um trabalho sério efetivamente, né, você não pode vetar oportunidades a ele. Se você não consegue reter, seja financeiramente ou seja por perspectiva, né, de crescimento, desenvolvimento, cara, libera o cara para a vida, né? Deixa ele tentar, deixa ele fazer a entrevista, ver se ele avança em outro processo seletivo. Então, novamente, o que você trouxe aqui é algo que precisa ser, né, prestado atenção, digerido e praticado, que é o mais importante, né, Mordecai? Ratifico cada palavra sua. Pois é, e acontece, né? A gente sabe. E é triste. É triste. E é leviano. Pois é. É uma palavra forte. É sim. Mas é leviano. Mas é isso. Dentro da linha da sinceridade. Isso. Né? Não é ético. Não é ético. Não é ético. É isso. Eu já demiti alguns chefes da minha vida. Não foram muitos. Mas foram pelo menos 2. Sim. É isso. Eu demiti o meu chefe. Só para deixar claro. Vou ligar até a ClassApp, assim, né? Que eu fui lá e falei, olha, demito você. Você está demitido. Eu, como protagonista da minha carreira. Sim. Como o único responsável pelas decisões que eu tomo da minha carreira, eu tomei a decisão de não estar mais sob aquela liderança e busquei outro caminho. E foi feliz? Muito. Muito. Mas você tem que ter maturidade para isso. Maturidade, atenção, maturidade não é sinônimo de idade. Conheço pessoas de 20 anos que são muito maduras, conheço pessoas de 60 anos que são absolutamente imaturas. Você tem que ter muita maturidade. Porque eu vejo pessoas que enxergam às vezes muito o copo meio vazio, não tem a visão holística, não vê que ali é uma boa organização, que é uma boa empresa, que tem oportunidade, parece aquele desenho, 90% da sua audiência não vai saber, aquela da Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera. Ó, a vida, o azar. A hiena. A hiena, porque tem uma perspectiva muito enviesada da vida, né? Sim. Mas não, isso é para você, essas decisões você toma quando você já é maduro, quando você entende o macro cenário, quando você de fato faz uma análise ponderada, entende que está sendo tolhido, e aí você busca um outro caminho. Tem que ter muita personalidade para fazer isso. Bastante. Muita, Russo. Bastante.
Não é uma decisão fácil. E de forma geral, já que a gente está falando isso, né, de perfil de liderança, de ética e de covardia, pergunto, liderança se aprende? E como é que você vê hoje, né, com um profissional experiente que você está, com a oportunidade de ter trabalhado com vários tipos de time, como é que está a qualidade dessa liderança hoje no mercado, Derrain? Liderança se aprende. Uhum. Pode até ser apresentado os conceitos numa sala de aula. Todo mundo... Eu e você já fizemos alguns cursos de liderança. Alguns cursos. Mas o fato é, na prática, on the job. Eu tive líderes excepcionais. Eu tive líderes perfeitamente imperfeitos e cabia a mim entender o que absorver de cada um, inclusive o que não absorver. Sim. Quando você me pergunta de liderança, eu deduzo, me corrija se eu estiver errado, que você não está falando de people skills. É um conceito mais abrangente de liderança. Mais abrangente, Você está falando de um conjunto aí de competências técnicas, comportamentais. Sim. Minha recomendação para o teu público é capacidade de observação. Sim. Que se inspire. E na hora que se inspirar, de novo, não se restrinja só aos bons exemplos. Eu tive líderes, não sei te explicar o porquê, eles traziam isso consigo. Ainda bem que eu não fiz psicologia. Que eram absurdos tecnicamente, conceitualmente. Não tinham people skills. Sim. Ou tinham people skills limitado. Eu tenho muita gratidão por essas pessoas, porque eu aprendi muito com elas o que fazer sobre a perspectiva técnica e conceitual. Sim. E é isso um pouco que eu chamo de maturidade. Não é ter a posição crítica pelo gap que o indivíduo tinha, mas é valorizar muito, enxergar o que você pode aprender, se inspirar e absorver. E mesmo aquilo que era, vou usar uma terminologia mais correta, o que era uma oportunidade, você buscar um exemplo num outro indivíduo. Sim. Então essa sempre foi a minha fórmula. Sim. Eu também sou bem imperfeito. Tenho diversas coisas que eu acho que eu poderia fazer melhor. Eu acho que, de uma maneira geral, eu consegui suscitar na maioria das pessoas com quem eu trabalhei um carinho genuíno, mas não foram em todas as pessoas. Algumas pessoas não entendiam que a minha fórmula era melhor, não concordavam com o meu modelo de governança, talvez fossem mais críticos a algumas competências minhas técnicas comportamentais ou a minha base conceitual. Eu compreendo. Nelson Rodrigues, né? Toda anonimidade é burra. Mas, de uma maneira geral, voltando ao cerne da pergunta, se eu puder deixar aqui um legado, se inspire tendo uma excepcional capacidade de observação. Eu aprendi muito com você. Eu aprendi a ter resiliência. Eu aprendi... Você é um homem que tem um profissional que tem uma maturidade extrema em momentos de crise. Você é um homem extremamente cartesiano. Você é uma pessoa que tem skill de relacionamento. Uma característica que eu não conhecia sua e que eu conheci há uma semana, quando você me convidou para esse pod. Eu não sabia que você era ousado nesse nível. Então aprendi algo mais a seu respeito recentemente. Você está conduzindo essa e a anterior à minha com muita habilidade. Eu não conhecia esse teu skill de comunicador. Você faz o bate-papo parecer fluido, mas há todo um pré-preparo que você, interpretando muito bem o papel, faz aqui com muita felicidade, com que seja fluido. Obrigado. Então, são características que eu admiro em você, já admirava em você, continuo aprendendo coisas com você hoje com a minha capacidade de observação, mas você não precisa se preocupar, porque fazer um podcast não está, aqui vai ficar só no campo de admiração.
Não é algo que eu busco para mim, mas que você está de parabéns, você está fazendo com uma competência técnica impressionante. Obrigado. Não, a intenção é realmente essa, é de trazer um bate-papo fluido, porque eu estou trazendo pessoas queridas, pessoas que eu tenho uma troca muito fácil, né? E sim, novamente, eu agradeço demais todas as tuas palavras, todo o teu reconhecimento, né? E tenho certeza que é extremamente mútuo. Tá? Eu quero ressaltar de novo, olhando para lá, que eu não sou um homem de natureza aduladora. Eu sou um homem assertivo, com carinho, uma assertividade com carinho. Então as palavras que eu estou dizendo aqui, elas são genuínas. Obrigado, Rai. E aí, eu acompanhei, né, recentemente o teu movimento. Você saiu, né, de onde você estava, você deu um tempo para o Moderhai. Né, antes de voltar reconhecido como conselheiro da Alma Viva agora. Você fez uma pausa sabática, né? Qual é o benefício que isso traz, né, pro profissional de forma geral, mas qual é o benefício que isso trouxe pro Moderhai? É um trabalho de higienização mental, separar, você fazer uma reflexão, você aproveitou para se dedicar mais a algo específico, família, projetos, empreendedorismo? O que é esse período sabático, se pode se dizer? Não foi um ano, né? Acho que não deu um ano que você saiu da anterior para a Alma Viva, mas você teve um momento seu. Um momento, né, fora do mercado, acompanhando, mas não atuando diretamente nele. O que é isso? Que vontade é essa? Russo, lamento decepcionado. I ask your pardon. 99% das pessoas que você fizer essa pergunta, elas vão ser super politicamente corretas. Vai dizer, não, o período sabático foi excepcional, eu queria me reciclar, eu queria estudar, eu fui para fora... Legítimo. Acho até que em 50% dos casos a resposta é sincera nesse caso. Sim. Os outros 40% é bullshitagem. Tá no livro. São as respostas politicamente corretas. Essa sua pergunta, não sei se infelizmente para você, ela tem um escopo mais amplo. No meu caso, seria tema para um outro... inteiro. Um outro encontro. Mas isso tem a ver com o meu conceito, com a minha fórmula individual de felicidade. Sim. Não acredite nesses livros de fórmula de felicidade, de fórmula de carreira. Eu acho tudo uma bullshitagem. Respeitando, obviamente, quem gosta, quem admira e quem escreve. Cada um tem a sua filosofia, é minha. A fórmula individual. Eu acabei amadurecendo muito jovem. Não foi uma jornada muito fácil. Em alguns momentos com alguma restrição. Nada sério, eu sou um homem muito abençoado comparado com a realidade do nosso país. Mas não foi fácil. E não foi confortável. Não vou ficar aqui dando exemplos. Foi uma jornada muito feliz. Mas muito dura. Muito dura. Sim. E isso tudo fez eu amadurecer muito cedo. Eu amadureci muito jovem. E muito cedo eu descobri que eu queria ser o protagonista da minha vida. Ser protagonista da minha vida, Russo, poderia significar... ser protagonista da minha vida significou e significa ter um plano, ter um projeto. Eu não acredito... Tudo bem, eu sou judeu. Mas eu não acredito simplesmente na força da obra e da graça do Espírito Santo. Tem que ter um planejamento, tem que ter um projeto, tem que ter um forecast. E desde muito cedo, eu tentei forecastar a minha carreira, forecastar a minha vida financeira. Sim. E ali tinha um elemento que estava sob meu domínio, que era a competência. Tentar adquirir as competências que eram necessárias, me inspirar nas outras pessoas, aprender com quem sabia mais do que eu, ter humildade, montar times fantásticos,
trabalhar em empresas que de fato usavam ferramentas de reconhecimento e recompensa, todas foram assim? Não, nem todas foram assim. Tem uma que não foi desse jeito, e aí quando eu recebi um convite eu saí. A passagem foi feliz? Foi. Deu muito resultado? Deu. Ela usava as ferramentas de reconhecimento e recompensa? Não. Aí quando bateram na minha porta, eu... Então, desde muito cedo, eu tentei trabalhar no campo das competências, porque os outros 50% que é a sorte, você faz um pouco da sua sorte. Uhum. Sim, sim. Mas não 100% dela. E eu dei um pouco de sorte. Eu dei sorte de ter líderes fantásticos que me reconheceram. Não por causa dos meus olhos claros, mas porque eu entreguei resultado. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, em empresas incríveis. E eu sempre fui uma pessoa que, do ponto de vista financeiro, proporcionei no presente para as pessoas que eu tanto amo uma qualidade de vida boa, muito boa. Era a melhor escola? Não era a melhor escola. Não era uma escola bilíngue, mas era uma excelente escola. Um exemplo para entender da filosofia. Sim. Mas sempre com uma preocupação lá na frente. Para que um dia eu pudesse eleger, olha o poder dessa frase, o que eu quero e o que eu não quero. E em algum momento eu achei que isso havia chegado. Depois de trabalhar muito duramente. Não sou eu que estou dizendo, hein? São os headhunters. Quem trabalha em telecom, trabalha em qualquer indústria. Em qualquer indústria. Eu só tenho, acho que nós são só 18 anos de telecom nas costas. Atenção, 18 anos de telecom nas costas. Sobreviveu. Sim. Feliz. Sim. Feliz. Duro. Bastante. Duro. E aí, em algum momento, depois dessa jornada, eu entendi que eu podia tomar a decisão do que eu queria e do que eu não queria. Então, por exemplo, a ideia era até eventualmente empreender, trabalhar com uma consultoria. Foi quando eu decidi fazer o sabático, Sim. que é a origem da sua pergunta. Mas veja como nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Eu não tenho a perspectiva estimativa de querer ser um cara rico, milionário. Eu sou super feliz com a Juju. Um apartamento de 90 metros quadrados aqui do lado, no Brooklyn. Eu posso morar num de 200 metros quadrados. Haja Murano, que ela é fascinada por Murano. Cada peça de Murano é caro pra caceta. É muito caro. Mas no de 90 metros quadrados, eu sou super feliz com ela. Então, ok, eu não preciso ter isso. Que nem algumas pessoas que eu não entendo, que são profissionais super bem-sucedidas e já foram N auto-executivos, já juntaram uma grana, quero mais. São pessoas que têm um quê? Que é a fórmula de felicidade deles, que é o respeito, Sim. que é o poder, que é o prestígio. Não é o meu caso. Minha fórmula de felicidade é outra. Então ali chegou no momento que, então, olha, eu vou fazer o sabático, eu quero fazer outras coisas, eu quero descansar um pouco, eu quero andar de bicicleta, fui morar no interior, nunca tinha morado numa casa. Mas olha como a vida é perfeitamente imperfeita. Em tese, ali eu deveria ter uma realidade financeira onde uma taxa de juros convidativa me proporcionasse um conforto mínimo que permitisse dar às 3 mulheres que eu amo a qualidade de vida que elas merecem por serem as pessoas maravilhosas que são. Passou 3 meses do meu sabático, pandemia, em fevereiro. Não foi até um pouco antes, né? Mas você se lembra o que aconteceu no mercado financeiro em fevereiro, né? Não obstante a isso, o Paulo Guedes,
Que pena que eu não peguei a Dilma Rousseff com 15% de taxa de juros. O Paulo Guedes, eu entendo. Mas o que tinha que ser bem na minha época, o Russo? O cara diminuiu a taxa de juros a 2%, 3%. Eu tenho umas renda chiques que eu carrego essa porra até hoje aí, a 2%, 3%, 4% ao ano, essa desgraça aí. Você vê, né, como às vezes... É óbvio que no conjunto da obra, da jornada de 20 anos, o planejamento deu certo. Assim, ele se traduziu numa realidade, mas a vida é perfeitamente imperfeita. Naquele momento eu vi, talvez eu não esteja ainda mais tão confortável como imaginava. Mas aí é que vem algo que eu estimo muito que você já esteja nessa fase, que é você poder eleger o que quer, o que te faz feliz. Então eu recebi, por exemplo, um ou outro contato de um headhunter me convidando novamente para um desafio de telecom. Sim. Não era algo que eu queria viver mais. Eu pude dizer não. Russo, isso tem um poder, irmão. Isso tem um poder libertador, mas requer planejamento, requer disciplina, requer maturidade. Sim. Fui para a área da saúde, uma passagem muito feliz, uma passagem de transformação. Trabalhei com pessoas queridíssimas. E aí encerra-se o ciclo. E essa cultura do sabático, essa questão de ter a disciplina, de ter tido esse planejamento, que é algo que eu recomendo para todos os seus ouvintes, me permitiu de novo fazer algo distinto, algo diferente. Nesse papel de conselheiro, por o que me deixou muito orgulhoso do convite que o Francesco, sim, presidente da Almaviva, me fez, a visão dele de levar para a Alma alguém que em algum momento tem uma visão cliente mais madura, e que pode aportar valor para fazer com que as relações da Alma com seus clientes se tornem ainda melhor. Poder seguir essa trajetória é algo que me deixa extremamente satisfeito, é algo pela qual eu aspirava, poder contribuir com a visão, com a direção, eventualmente com alguns projetos pontuais em que eles entendam que eu possa aportar valor. Já estou com algumas ideias, eu não posso te dar... Não abra ainda. Não posso dar spoiler ainda, porque é tudo muito recente, nós estamos falando de 2 semanas. Mas olha que bárbaro, né? Uma empresa desse porte. Eu tenho uma relação, se você me permitir aqui rapidamente, muito feliz com uma série de empresas da indústria, mas com a Almaviva sempre foi um relacionamento um pouco mais temperado, um pouco mais especial. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande à Almaviva, porque todas as vezes, Russo, que eu instituí nas minhas operações um modelo de competição, a Almaviva, por mérito dela, não por empatia ao executivo 1, 2 ou 3, ao nome da organização, procedência da organização, mas é uma característica minha e sua, mas por elementos quantitativos claros e mensuráveis, porque aquilo que não se mede não se gere. Você conhece? Essa frase vai estar no meu epitáfio. Ela, por mérito dela, sempre foi a que melhor performou na indústria brasileira. Então, não é que ela fazia mais do que a obrigação. Quando a gente tem uma relação madura, é isso, é um sentimento de gratidão por quão importante a Almaviva foi na minha trajetória, sendo exitosa. E quando foi exitosa, teve mais do share of wallet do Mordecai. E é uma empresa que vive um momento fantástico. Fechou receita no ano passado aí na casa de 1,5 bilhão de reais, um crescimento de 25% ano contra ano. EBITDA neste momento, né, da economia, do mercado, um crescimento... EBITDA de 300 milhões. Eles cresceram em 29% o EBITDA da empresa. De 22 para 21. 300 milhões de EBITDA, 130 milhões de lucro. E assim, eu e você sabemos que a indústria está num momento um pouco sensível, né? Muitos players, infelizmente, passando por um processo aí de, não vou chamar de, algumas no outono, outras no inverno. Então eu me senti muito lisonjeado aí com esse convite
E acho que isso, de uma maneira geral, responde aí o seu questionamento do sabático. Planeje-se. Tenha disciplina. Amadureça suas competências técnicas. Trabalhe para a sorte te ajudar. Não vou aqui falar algumas dicas de planejamento financeiro, porque isso é tema para um outro também. Podcast. Já marcamos 3, então. Já marcamos 3, mas essa pelo menos foi a minha fórmula. Que perfeita, bom. Mas majoritariamente perfeitamente imperfeita, mas feliz. Acima de tudo, feliz. Que é mais importante, né? A gente está chegando no final. Tem 2 blocos que eu sempre vou fazer com todos os convidados. O primeiro, né, chama Filosofando, onde eu vou trazer uma frase clássica, né, do mercado, mas que diz muito sobre os profissionais e o nosso meio, né? Os fins justificam os meios? Nunca. Os fins com os meios errados tiram você do jogo. Hoje em dia é até diferente de 20, 30 anos atrás, em que você não tinha tanto acesso à informação, o mundo era muito mais lento, as coisas não eram automatizadas. Não havia uma preocupação genuína com as pessoas, não havia GPTW, não havia ESG. E marca, viu, Russo? Marca. Se você comete um ato falho, sim, você fica estigmatizado. Os fins não justificam os meios, sob nenhuma circunstância. Nenhuma. Perfeito. Nenhuma. Perfeita leitura. E, por fim, chama Tips from the Tops, para a galerinha que está chegando agora, né, que está crescendo, que está na sua própria estrada. Qual é o conselho do Moderhai do que fazer e do que não fazer para que alguém se torne um novo Moderhai? O que fazer? Identifique quais são as pessoas no seu entorno que são consideradas no conjunto das suas competências de alta performance, se espelhe nelas. Replique o que elas façam. Não tenha, sob nenhuma circunstância, vergonha de recorrer a elas e pedir mentoria, solicitar mentoria. O que quer que contribua para que você, na linha do tempo, possa se tornar um espelho daquele indivíduo. Dica 2. Toda vez que você for convidado para um novo desafio, não deixe que seus líderes, nem as suas equipes, achem que o que quer que esteja acontecendo na sua área é obra e graça do Espírito Santo. Eu sempre tive uma fórmula, atenção, é uma fórmula. Existem 5.000 tipos de fórmula. Não estou dizendo que a minha fórmula é a melhor, mas a fórmula funcionou comigo. Sim. Toda vez que começava um desafio novo, mesmo nesse desafio, cheguei, passou, vou entrar no 2º ano. Eu jamais iniciava um ano sem um projeto estratégico estruturado. Se era no 1º ano, eu mapeava com muita clareza as oportunidades e os problemas. Eu mostrava o que eu faria, como eu faria, quem da minha equipe faria e aonde eu chegaria do ponto de vista de KPIs quantitativos. O que tem de extraordinário nessa fórmula é que muitas vezes um diagnóstico extremamente bem feito e as pessoas têm, às vezes, um pouco de... peca um pouco pela falta de esforço no processo diagnóstico. O processo diagnóstico, Russo, talvez seja uma das coisas mais importantes da vida, de uma carreira.
E eu aprendi isso muito cedo, porque quando eu apresentava um diagnóstico bem estruturado e dizia aonde eu poderia chegar e requeria o OPEX que era necessário e o headcount que era necessário para fazer com que aquele PowerPoint no futuro se tornasse realidade, eu acho que eu nunca ouvi um não. Uhum. Eu nunca ouvi um não. Sim. Me lembro de uma passagem que eu tinha, acho que chegava numa área com 52 headcounts, pedi 63, levei mais 63. Mais 63. Não é que foi de... Atenção. Não é a variação. Agora, fez o plano. Uhum. Solicitou os recursos. Fez o plano. O que? Como? Quem? Quanto? Graças a um bom diagnóstico, conseguiu os recursos. Tem que entregar, bonitão. Não, assim, isso... Atenção, Russo. Isso não é um detalhe. Só deixar claro. Pois é. Tem que entregar. E aí, quando você entrega mais do que está no PNL, no orçamento, sim. Quando você entrega, quando você faz uma transformação graças ao projeto estruturado, o que tem de mágico nessa fórmula? Primeiro, você disse com 12, 10, 6 meses de antecedência o que você faria. Então não foi obra e graça do Espírito Santo. Atenção, eu tenho a visão. Eu sei dar a direção. A minha equipe é uma equipe boa, PMO, porque consegue entregar a visão e a direção. Sim. Porra, você é reconhecido pela organização. Você consegue reconhecer o seu staff. Você entrega resultados, você conquista o respeito do seu universo, que inclui tanto a empresa como os seus parceiros, seus fornecedores, quem quer que seja. Uhum. Essa fórmula é a minha fórmula que me ajudou nas últimas 5, 6 empresas onde eu atuei. E o que você não faria mais? Pergunta difícil, Russo. Eu não sei, eu acho que em alguns momentos eu fui por excesso de commitment. Uhum. Ou com a empresa, ou com o líder, depende da empresa, do ano, da situação. Sim. Às vezes eu tensionei algumas relações. Uhum. Mas não com má fé, pela paixão de fazer o que era correto, o que era certo. Sim. E isso faz um pouco parte das mazelas do mundo corporativo. Por exemplo, tem uma integração entre duas empresas, uma compra a outra, e você tem um líder que você respeita e você admira, e existe um outro cara que veio do outro lado, e às vezes você não estou dizendo que é para ser político o tempo todo, mas tem vezes que você transpõe um pouco a barreira do razoável, que você perde um pouco do que seria sensível num momento como esse. Sim. Acho que em alguns momentos eu fui um pouco mais intenso, mas nunca por má fé, Russo. Sempre pela paixão, pelo commitment, por querer fazer. Querer entregar. Não, perfeito, Monderhai. Monderhai, obrigado novamente pela presença, obrigado pela aula, obrigado pelo carinho. Essa palavra apareceu várias vezes ao longo, mas é realmente assim que eu me sinto em relação a você. Espero que volte mais as outras 2 vezes, porque a gente já definiu outras mais 2 pautas aqui, né? E a você que está acompanhando agora, recentemente, o Pode Cobrar, espero que estejam gostando, espero que voltem, que estejam sempre acompanhando os novos episódios. Toda semana um novo episódio, um convidado diferente, uma abordagem diferente sobre os assuntos, né, do nosso meio, do cliente, do consumidor. Então, Monderhai, de novo, obrigado pelo carinho. Até a próxima. Foi um prazer, uma alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Tchau, tchau.